Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os outros pastores estão envolvidos em outras atividades. Reverendo Rafael está lá com a juventude no acampamento. Pastor Adriano pregando em acampamento de outra igreja. Reverendo Márcio também empenhado. E estamos todos nós aqui nesta manhã para poder bendizer o nome do Senhor, para poder participar desse tempo de instrução na escola dominical. Mas vamos ter o nosso tempo de devocional. Abra sua Bíblia na carta carta de Tiago. Já ia dizendo o apóstolo Tiago, ó. Carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Oremos. Amado, soberano e eterno Deus, nós somos gratos ao Senhor pela revelação da Tua palavra, pelo sacrifício de Cristo, pela igreja do Senhor que é farol neste mundo. Pedimos ao Senhor que nesta manhã o Senhor derrame da Tua graça mais uma vez sobre nós, nesse tempo de instrução em escola dominical que nos encontramos, e que possamos sair daqui, ó Deus, melhores do que nós adentramos por estas portas. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, essa carta de Tiago, texto muito conhecido por nós, e nós conhecemos e pensamos alguns textos bastante específicos, e eu fico pensando nela, e eu quero que as crianças olhem para mim, aquelas que conseguem me perceber. Então as crianças olhem para mim. Quando as crianças estão em casa, convivendo com os irmãozinhos, brincando junto com os irmãozinhos, e aí à medida que as crianças vão crescendo, elas não brigam tanto com os irmãozinhos. Mas enquanto elas estão bem pequeninas, elas muitas vezes não gostam muito dos irmãozinhos. E aí precisam apenas, depois de crescerem, que elas vão verem o quanto que era bom estar com os irmãos e como era valoroso, como era bom ter irmãos para conviver. Isso que nós vamos ver hoje e o pastor vai explicar para os papais. Quando nós olhamos a carta do apóstolo de Tiago, e me perdoe de vez em quando esses escorregões, viu, meus irmãos? A carta de Tiago, e essa carta ela tem um aspecto diferente das outras cartas, por exemplo, das epístolas paulinas. Tanto que Martinho Lutero teve muita dificuldade com essa carta. Martinho Lutero, se nós pensarmos na mente daquele monge agustiniano, com grandes dificuldades, com as grandes doutrinas da graça, com a salvação, com a justificação pela fé. Então ele é muito afeto a isso, muito preocupado em como conseguir a salvação, o que fazer para conseguir a salvação. Então ele olha essa carta de Tiago com certa desconfiança, a ponto dele chamá-la de carta de palha, ou uma epístola que não tinha tanto valor assim, e quiçá talvez não devesse fazer parte do cânon. Na verdade, essa carta de Tiago tinha um propósito, e talvez Lutero naquele momento não alcançava muito bem. Essa carta não é uma carta que contém grandes propósitos e grandes doutrinas. Ele não fala das coisas dos últimos dias, ele não fala de Apocalipse, dos últimos tempos, ele não fala acerca da salvação, da justificação pela fé somente. Mas essa é uma carta basicamente ética, uma carta em que ele traz para o dia a dia da igreja, das pessoas, e é uma carta muito prática. Mesmo assim, ela não é uma carta
ela é uma carta inspirada por Deus. Haviam muitos Tiagos, Tiago filho de Alfeu, né? Tiago filho de Zebedeu. Então a tradição na igreja, depois de análise de todos os documentos da época em que uns ou outros foram morrendo, entende que esse Tiago aqui era o irmão de Jesus, filho de Maria. E eu fico imaginando como que deveria ser chato ter Jesus como irmão. Porque aos 12 anos ele foi pego discussando com os doutores da lei. Então fico imaginando os irmãos de Jesus olhando para ele e falavam, esse cara é meio estranho. E aí, a conversão dele acontece muito depois, e acontece na ressurreição de Jesus, porque ele percebeu que aquele que convivera com ele, que comia junto na mesma sala, que aprendia ali na carpintaria do pai, e que dizia coisas que a mente não conseguia alcançar, que a visão de mundo não abarcava. Depois da ressurreição de Jesus, Tiago muda a sua visão de mundo. Tiago é convertido. Tiago passa a ser o líder da igreja em Jerusalém. E algo que eu gostaria de partilhar com os irmãos nesta manhã é que nós percebemos a mudança em Tiago. Primeiro, aquele que convivera com Jesus quando criança, e imagino eu, isso são elucubrações minhas, né? Ficava olhando Jesus com aquela sabedoria toda, com aquele conhecimento dos escritos antigos, falando coisas tão inefáveis que o coração não conseguia mastigar, não conseguia digerir. E que depois da ressurreição de Jesus, do martírio de Jesus, da morte na cruz, aparecendo novamente encarnado, podendo ser tocado, aí Tiago muda totalmente a sua maneira de pensar e é alcançado e transformado. E a primeira coisa que esse texto nos fala é que a perspectiva de Tiago mudou. Ele se diz agora servo de Deus, servo de Jesus Cristo. Ele se vê como um escravo, e ele usa a palavra doulos, que a gente conhece bem, que se refere a um escravo. Ele é escravo, ele se sente escravo do seu irmão, ele se sente servo do seu irmão, e o seu único desejo é servir. E essa palavra para ele tem um valor muito grande. Tiago escreve para as 12 tribos da dispersão. Ele escreve para irmãos que estavam dispersos. Ele escreve para irmãos que em meio à perseguição espalharam. E a gente sabe que a perseguição espalha. Faz espalhar. A gente, embora nós não conheçamos todos os detalhes desta guerra lá na Ucrânia, muito embora nos cheguem notícias quase que ao mesmo tempo, filmagens e fotografias quase que instantâneas, que nos dão uma ideia do parecer da guerra, essa guerra provavelmente faz com que as pessoas se espalhem. Naquele tempo também era assim, e ele está escrevendo para as 12 tribos da dispersão, da dispersão. Falar para uma igreja que estava sendo perseguida, que teria que agora aprender ou reaprender a conviver em situações adversas. E aí ele diz algo logo no início, que ele diz que ele é servo. Ele quer ensinar para a igreja na dispersão que mesmo em dificuldades, eles precisam compreender essa perspectiva de ser servo, de ser aquele que veio para servir. Portanto, se nós tivéssemos que mudar alguma coisa em nós, e como eu disse, essa carta dele é muito prática, é uma carta que visa a ética, por isso que não contém nela grandes doutrinas da graça, grandes discussões teológicas. Ele é muito prático. Às vezes nós pegamos aquela discussão acerca da salvação pelas obras, salvação pela graça, e aqueles que começam a olhar Tiago de maneira atravessada, falando, olha, mas como assim, né, que a fé sem obras, ela é morta?
Nós não vamos entrar nesse aspecto, o objetivo não é esse agora, nós teremos tempo para isso no momento oportuno. A minha ideia é a gente expor nas minhas devocionais essa carta, mas essa carta ela é eminentemente ética. Como é que eu me vejo em momentos de grande dificuldade, como é que eu me porto? Então ele diz para aquelas pessoas que haviam sido espalhadas pelo mundo, e depois de Pentecostes, os crentes espalharam, voltaram para suas terras, voltaram diferente. Mesmo em perseguição, ele deseja que eles se portem e se vejam como escravos de Cristo Jesus, como servos de Cristo Jesus. Que antes de mais nada, busquem servir. Que entendam que eles não são o centro, mas que eles devem servir. E esse é o aprendizado que nós devemos, nesta manhã, tirar desta lição. E no final ele diz, olha, saúde para todos vocês. Mas eu, Tiago, que via diferente o meu irmão, e ele não está dizendo isso, mas isso nós conseguimos extrair. Agora ele entende quem é Jesus. A transformação que houve faz com que ele agora se veja como servo de Cristo Jesus. E esse grande homem depois vai ser martirizado e vai ser morto por Cristo Jesus, porque não nega a sua fé. Amém? Vamos orar? Santo e eterno Deus, o Senhor nos constituiu herdeiros da tua graça, para que nós entendêssemos que nós não somos os maiores, mas que nós viemos para servir. Que o Senhor faça com que esta ética que vem das tuas escrituras, que ela seja internalizada em nossos corações, no nosso dia a dia, com os nossos filhos, com a esposa, com o esposo, com os nossos pais, com toda a nossa parentela, e que nós sempre possamos desejar servir mais do que ser servidos. Essa é a verdadeira ética de um cristianismo autêntico. Porque nós tivemos um exemplo maior de alguém que serviu e serviu até as últimas consequências, Cristo Jesus. Em nome dele que nós oramos nesta manhã. Amém. Meus irmãos, antes de dar alguns avisos, eu queria tirar um tempo para que nós orássemos pela Ucrânia, pela população da Ucrânia, por aqueles que têm perdido seus parentes. Nós sabemos e conhecemos um pouquinho do horror da guerra, sequer arranha a verdadeira realidade. Então, eu queria que você tirasse alguns minutos aí e pudesse colocar aquelas famílias que estão lá, muitos que nunca pegaram em armas, talvez terão que pegar em armas. Nós não sabemos qual o propósito de tudo isso, mas o Senhor sabe, porque isso não passa despercebido pelo Senhor, e mesmo desta guerra, o Senhor tira frutos de arrependimento. E que um dos principais resultados dessa guerra é que muitas pessoas, em meio a essa perseguição, em meio a essa guerra, possam entender que há o Senhor, que Cristo Jesus é Senhor deste mundo, o único que eles devem temer, e possam voltar-se para Ele em arrependimento. Baixe sua cabeça, ore ao Senhor. Santo, eterno e poderoso Deus, nós estamos aqui, Senhor, como quem está no estrado dos teus pés, em reconhecimento da tua grandeza, mas também da tua bondade e misericórdia. E nós apelamos ao Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor
ó Deus, use de misericórdia com o povo da Ucrânia, também com o povo russo, Senhor, que vai à guerra, ó Senhor, como que por obrigação. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor derrame da tua misericórdia, da tua graça, que o Senhor leve consolo às famílias que perderam, que perdem, que perderão entes, Senhor. Ó Deus, nós vemos que sempre a guerra é um meio absurdo de impor, ó Senhor, uma cultura. Ó Deus Santo, nós sabemos que o Senhor que conhece muito bem essa situação, porque é o Senhor que é eterno. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia daquele povo. Pedimos ao Senhor que eles possam, em meio a tantas dificuldades, por meio do Teu Espírito Santo, do poder do Teu Espírito Santo, que eles possam, Senhor, entender que devem temer apenas ao Senhor e dobrar-se diante do senhorio de Cristo Jesus, que é Senhor de todo o universo. Ó Deus, que desse momento possam ser extraídos frutos de arrependimento, que haja transformação no meio daquele povo, para que o nome do Senhor seja glorificado, mesmo em momentos tão difíceis. Ó Deus, e nós aqui no Brasil, que nunca verdadeiramente conhecemos uma guerra nestas proporções, que a misericórdia do Senhor esteja sobre nós. Levanta-nos para intercedermos por estes povos, Senhor. Ó Deus, e que o Senhor possa, na sua infinita misericórdia, abreviar esse confronto, para que mais vidas sejam poupadas. E, Senhor, para que vidas possam render-se ao Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Meus irmãos, alguns avisos, mas vamos ficar de pé, eu vou impetrar a bênção e depois eu passo esses pequenos avisos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, que o consolo do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, a UPH tem feito um propósito de oferecer livros a um custo bem baixo, para estimular os irmãos à leitura de boas obras, de bons títulos, obras de cunho reformado. Então elas estão, a UPH está oferecendo alguns livros, comentários do reverendo Hernandes, são bons comentários, com desconto de 55%. Nem nas conferências a gente acha descontos tão bons. Então sinta-se estimulado a adquirir. Procure o Ítalo ali no saguão. Você pode fazer transferência por Pix. Então, é um estímulo para que a igreja esteja lendo, esteja sendo edificada também por meio da leitura destas obras. É um propósito santo e que tem bons resultados, eu garanto. No final, vocês vão perceber e vão compreender isso aí. Tá bom? Agora nós vamos dividir a nossa turminha, as classes, né? Ok? Lembrando aos pais, ao finalzinho, busque seus filhos para que eles não fiquem ansiosos por ir embora. Se encontrar, se não for em teus caminhos, luz de toda a vida, direção. Como caminhar, se não for em tua presença,
soberano Rei da criação. O dom da vida vem, ó Pai, de tuas mãos, autor da vida, nosso Deus e nossa paz. Os reis dos povos aos teus pés se curvarão, e a tua glória toda a terra cobrirá, Senhor. Muito além do céu, bem maior que o amor na cruz se revelou, levando sobre si o sofrer de todo homem, no sangue que por nós Jesus derramou. O dom da vida vem, ó Pai, de tuas mãos, nosso Deus e nossa paz. Os reis dos povos aos teus pés se curvarão, e a tua glória toda a terra cobrirá, Senhor. Pagar aquela dali? Consegue? Ok, legal, obrigado. Meus irmãos, eu vou confessar, eu preferia dar aula num ambiente assim menor, que a gente ficava junto e misturado, e a gente ia ter mais oportunidades de poder fazer perguntas. Meus irmãos, a classe de família também pode estar sendo dividida, viu? Perdão se dei uma voada. Tem aula normal para a classe de família. Então, os irmãos que desejarem, fiquem à vontade. Meus irmãos, nós estamos aí nesse currículo de cosmovisão cristã. Vocês vão ouvir esse termo até ficar, como diria lá no tempo de serviço militar, na massa do sangue. Eu nem sei muito bem o que é a massa do sangue, né? Mas repetiam às vezes algumas coisas. Eu achei muito legal. E agora, quando nós falamos de Tiago aqui, Tiago tinha uma cosmovisão antes da ressurreição, uma outra cosmovisão depois da ressurreição de Cristo, né? Então nós vamos falar de mudança de cosmovisão. Nós vamos ver um pouquinho o que é ser reformado. Como é que eu posso dizer que eu sou reformado? Não que eu tenha passado por um procedimento cirúrgico, né, de estética, né? Mudança de cosmovisão. Lembra que eu mencionei aqui na aula passada, né, que todos têm cosmovisão? Todos. Até a criancinha de 1 mês, de 2 meses. A diferença é que a cosmovisão, o mundo que ela conhece é o seio da mãe, o cheiro da mãe, o afago da mãe. Ela não conhece de outras coisas. E essa cosmovisão vai mudando à medida que ela vai crescendo. Mudança de cosmovisão. Olha só, esse é um filósofo americano. Ele disse o seguinte: sair do barbarismo para a civilização leva 1 século, mas da civilização para o barbarismo leva 1 dia. Vocês concordam com essa ideia? De fazer bobagem é daqui para ali. Mas para ter um comportamento que demonstre, não vou dizer civilização, porque mas nós lemos quando, por exemplo, a civilização americana, né, tornou-se colônia
aqueles que lá chegaram de olhinhos azuis, e nada contra o pessoal de olhinhos azuis, né? Eu acho que inclusive que eles são privilegiados com relação a mim. Mas eles, quando chegaram lá, acreditaram que todas as pessoas deveriam vestir calças, vestir roupas, né? E aqueles nativos que estavam lá eram bárbaros, eles não eram civilizados, eles precisavam realmente tornar-se civilizados. E aí, tanto que nos filmes que nós vimos do Velho Oeste, os índios eram vistos como vilões, inimigos e tal, né? Cosmovisões diferentes de um mesmo aspecto. Então, bárbaro ou civilizado são cosmovisões que nem sempre representam a realidade. Olha só, e aí a gente escuta muito, né? Teologia reformada, esta igreja é reformada, esta não é reformada. Qual é o contrário de uma igreja reformada? Uma igreja deformada? Não, não é isso. A teologia reformada, ela recebe esse nome e tudo que está por trás disso é a ideia de que os princípios ou as suas bases estão ancoradas naqueles princípios maiores da reforma protestante do século XVI, que nós conhecemos desde a época do ensino médio. Eu me lembro de um professor chamado Teles, que me deu aula naquela época, eu tinha por volta aí de 17, 18 anos, e ele falava acerca de João Calvino, de Martinho Lutero, e era na aula de história, mas eu não entendia absolutamente nada. Li sobre estes homens naquela época, mas para mim não fazia muita diferença. Deve ser alguém que fez uma coisa boa aí na história, por isso que o nome dele está na história, e hoje nós entendemos o que foi que aconteceu depois que esses homens tomaram essas posturas, né? Depois que Martinho Lutero foi lá na porta da igreja, da Catedral de Wittenberg, e colou as 95 teses para discutir com as pessoas, né? Então, quando nós dizemos que alguém é reformado, ou que eu penso de maneira reformada acerca da religião cristã, eu estou dizendo que eu concordo, que eu assimilei ou que eu subscrevo as bases da teologia reformada. Então, ser um cristão reformado, ou se dizer um cristão reformado, é o mesmo que dizer ter uma teologia solidamente baseada nas Escrituras. Ou seja, é você poder entender e afirmar que tudo aquilo que você crê tem respaldo nas Escrituras, né? Eu me lembro que, acho que no domingo passado eu comentei acerca de como a minha mãe via a questão religiosa. Então ela fazia algumas misturas, né? E na sua simplicidade, na falta de esclarecimento, ela acreditava que ela precisava queimar alguns incensos no canto da casa para espantar inveja, mal olhado, essas coisas, né? Que precisava acender velas para as almas benditas, né? Nós tínhamos Bíblia, mas não era lido, e se perguntasse, ela diria: eu sou católica, eu acredito em Deus, eu creio em Jesus, eu sei que ele morreu na cruz. Ela sabia de todas essas coisas. A cosmovisão que ela tinha acerca da religião estava pigmentada com aspectos de religião vinda de religiões afro, né? E de algumas distorções vindas do próprio catolicismo. Então, afirmar que eu sou reformado, primeiro, é saber que a minha teologia, ou seja, aquilo que eu acredito sobre Deus, ela está ancorada nas Escrituras. Um outro aspecto, eu creio na Trindade. Eu creio que Deus é um em três, ou três em um. Crer na verdadeira divindade e humanidade de Cristo. Nós falamos aqui, nós temos mencionado acerca das grandes dificuldades, sobretudo nos primeiros séculos da era cristã, os embates que o próprio apóstolo João enfrentou. Nós falamos aqui acerca de como os gnósticos viam a fé, como eles entendiam a criação, como eles separavam a parte que é material, que, segundo entendiam, não é boa, né, e apenas a parte espiritual. Ou seja,
entender que a verdadeira divindade e humanidade de Cristo estão presentes nele. Ou seja, a parte material de Cristo, a parte divina de Cristo, as duas, ambas estão nele. Ou seja, pensar de maneira como os reformados pensavam, é crer nessa perspectiva. E aí, sem muitas concessões, porque à medida que são feitas concessões, nós não sabemos onde chega. Na necessidade de expiação do pecado. E na expiação do pecado por Jesus. Eu acho que meu slide ficou muito grande. E a próxima é na inspiração das Escrituras. Ser reformado também é crer na exigência de uma vida moralmente correta, na ressurreição do corpo. Isso parece meio básico, não é? Para nós que temos ouvido e cremos nisso. Mas isso não é tão claro assim para pessoas que não tenham pensado as Escrituras como algo que tem, aliás, pensado a religião como algo que tem que vir unicamente das Escrituras. Já ouvi muito no meio evangélico de que nós não podemos confiar plenamente, cegamente no que diz as Escrituras, porque elas foram escritas por homens. E quando eu digo que às vezes não dá para fazer concessões, é que se eu começo a questionar a inspiração das Escrituras, eu quebro todo o restante dos pilares e tudo vem abaixo. Se eu começo a entender que Deus realmente talvez não inspirou, ou que os próprios homens, né, eles colocaram ali nas Escrituras algumas coisas que não podia colocar, eu estou dizendo que Deus não é poderoso o suficiente para fazer com que eles coloquem ali apenas o que ele disse que deveria estar ali. Ser reformado também é crer na necessidade do novo nascimento, que é preciso nascer de novo, que é preciso ser convertido, que é preciso ser regenerado ou gerado de novo. Aquilo que Jesus fala para João, para Nicodemos, lá no Evangelho de João, no capítulo 3. Acreditar que Jesus vai voltar, que esse retorno será pessoal. Crer no mandato cultural. Que mandato cultural é esse? É acreditar que nós estamos aqui como igreja, que o próprio homem foi colocado no mundo para cuidar de toda a criação, para proteger, para zelar, para manter, para sustentar. Ser reformado é crer nessa perspectiva de que, enquanto homens, nós temos esse mandato. Meus irmãos, se precisar, levanta a mão para fazer algum questionamento, alguma colocação. Ser reformado também, e aí eu vou reforçar essa ideia de que também é assinalar esse acróstico que saiu depois do Sínodo de Dort, lá na Holanda, depois daquelas discussões entre as doutrinas da graça, em que se discutia acerca das principais doutrinas da salvação. O acróstico está em inglês, mas que fala acerca da depravação total do homem, e não quer dizer que o homem não possa ser tão mau quanto deveria ser, mas a tradução é a ideia de que nada no homem escapou incólume do pecado lá no Éden. Então, os seus pensamentos, os seus julgamentos, o seu coração, que Jeremias diz que é enganoso, ou seja, não escapou nada. Tudo ficou contaminado pela queda. Então, a depravação total que a teologia reformada enxerga é acerca dessa maneira, que não sobrou nada incólume no homem na queda. De que a eleição ela é incondicional. De que a eleição de Deus para a salvação, isso dá um quiprocó, às vezes, em alguns círculos, né? De que a eleição de Deus lá na eternidade, daqueles que um dia iriam crer, não depende de nenhuma condição intrínseca daquele ser que vai crer ou não. Ou seja, a ideia de que Deus não precisa que aquele que vai crer tenha atributos
e leva isso em consideração. Mas, na verdade, Deus não está condicionado a absolutamente nada. Então, ser reformado também é subscrever essa perspectiva. A expiação limitada. A ideia de que a morte de Cristo é limitada, e esse termo ele não foi um termo muito bem cunhado. Então, para conseguir o acróstico, provavelmente usaram esse termo expiação limitada, ou na época em que pensaram. Pode dar a ideia de que Jesus está limitado a algo no seu poder de salvação. Na verdade, é que a salvação está limitada ao povo de Deus, ao Israel de Deus, que ninguém sabe quantos são, que ninguém sabe quem são, que não dá para julgar pela aparência, para dizer, olha, esse vai ser alcançado, esse não vai ser alcançado. Não tem mecanismos, instrumentos hábeis para fazer essa aferição. Só o próprio Deus. Mas que ela não é limitada no poder de Cristo, ele pode salvar todas as pessoas do mundo, né? E quando eu disse que nós precisamos de entender a Escritura, ou procurar entender a Escritura como um sistema completo de Gênesis a Apocalipse, então é a ideia de que a morte de Cristo em nada foi desperdiçado o seu sangue, porque todos aqueles que o Pai lhe deu, todos esses, creram e crerão, não escapará nenhum. Ou seja, é como se fosse uma expiação definida. Seria o melhor termo para expiação limitada, segundo o acróstico Tulip lá do Sínodo de Dort. A graça irresistível. É a ideia de que nós, enquanto homens, não conseguimos resistir ou rejeitar a graça de Deus. Nós não temos nem poder, nem capacidade para rejeitar e resistir à graça de Deus, como às vezes afirmar que eu só sou salvo se eu declarar, se eu afirmar, eu é quem decido se aceito ou não a salvação de Cristo. E a perseverança dos santos, que também às vezes dá a ideia de que se eu perseverar, eu vou ser salvo. Como se eu tirasse de mim próprio a capacidade de perseverança. Quando a ideia de que todos aqueles que perseveram o fazem porque o próprio Deus os faz perseverar. A ideia de que nenhum cai da graça, de que nenhum perde a salvação. Daquilo que Jesus Cristo disse lá em João capítulo 10, né? De todos os que me deu, nenhum eu perdi. A teologia reformada não se resume somente a isso. Nós estamos vendo alguns aspectos que fazem com que nós olhemos e pensemos, será que eu penso de maneira reformada? Ou será que eu tenho em mim um conhecimento de Deus que me dá esta perspectiva reformada? O que é ser reformado? Quando nós falamos do mandato cultural, James Boyce morreu em 2010, um teólogo americano, que vale a pena ser lido. Qualquer obra que você pegar desse teólogo vale a pena ser lida. Ele fala acerca dos 5 solas da Reforma e escreve de maneira muito tranquila, muito fácil, um homem muito temente a Deus, que pastoreou nos Estados Unidos. Ele diz assim, olha, os cristãos são... Gente, não passei, vocês ficam caladinhos. Vocês são muito legais. Ele disse assim, os cristãos são chamados para viverem ativamente na sociedade e trabalharem para a transformação do mundo e das culturas. Ou seja, os cristãos, aquela ideia de sal e luz, né? Ou seja, eles são chamados para viver nesse mundo difícil, né? Mas para trabalharem para a transformação da sociedade. Essa é parte do mandato cultural. Ele diz, olha, nós somos chamados a viver no mundo e não para nos retirarmos do mundo. Isso leva os crentes reformados para longe do monasticismo. A gente está falando de cosmovisão. A gente está falando de visão de mundo. A gente está falando de lentes com as quais nós lemos o mundo, lemos as coisas. Qual era a ideia no primeiro século? Ou nos primeiros séculos? Os irmãos vão se lembrar que logo nos primeiros séculos as perseguições à igreja, ou seguidores de Cristo, ou esse movimento que tem surgido é muito grande.
Se nós nos lembrarmos do capítulo 18 de Atos, o apóstolo Paulo vai falar de como Áquila e Priscila foram expulsos de Roma, porque estava dando muito problema, era um movimento novo, um movimento diferente, né? E depois em Corinto o apóstolo Paulo diz que se encontrou com eles. Então o que acontece? Essas perseguições espalhou o povo. Ainda estava na mente do povo uma cosmovisão de que o corpo é ruim, a matéria é má, a matéria peca, a alma é boa. Isso fez com que, no início da era cristã, muitos cristãos, muitos padres, muitos bispos pensassem, espera aí, então, isso que ele diz aqui, olha, nós não fomos chamados para sermos retirados do mundo. Então, mas o que eles pensavam? Ficar com o mundo estraga qualquer um, viver em sociedade estraga qualquer um. E nós vemos que esse tipo de pensamento, ele vai tão longe, que já agora no século XVIII, Jean-Jacques Rousseau vai dizer o quê? O homem nasce bom, nasce puro, a sociedade é que o corrompe. Já agora, 18 séculos, 17 séculos depois, para a gente ver como esse tipo de pensamento, né, ele perdura, como a cosmovisão continua muitas vezes dualista, dividida, sagrado, profano. Então, o que os monges falaram? Nós temos a saída, vamos sair, vamos para o deserto, vamos morar no deserto, lá não tem tentação. Vamos nos retirar do meio da sociedade e aí nós vamos conseguir ficar puros. Não vamos pecar. Lá nós não vamos pecar. Então, construíram-se monastérios e lá eles ficavam em clausuras, lá eles ficavam orando, jejuando, às vezes até se martirizando quando tinham os pensamentos naturais do homem. Fico imaginando como é que eles faziam com a questão da libido naquela época. Então, já que tinha aquilo, isso deve ser pecado, porque é o meu corpo é pecaminoso, então eu preciso martirizar esse corpo. Era um pouco da ideia do monasticismo. Só que lá atrás Jesus disse, olha, eu não estou tirando eles do mundo. Eles estão no mundo, não são do mundo, eles devem transformar o mundo. E esse é o mandato cultural. É isso que nós devemos fazer. É o que ele a ideia do mandato cultural. Então não é retirar do mundo, porque aquilo que os monges faziam e iam para lá, ficando na clausura, comendo pouco, ou quase não comendo, porque não podia ficar misturado, porque o mundo corrompia, o pecado estava no mundo, não nele próprio. Quando o pecado nasce onde? Onde? No próprio coração. É a fonte. Então, para onde quer que se vá, vai junto, é igual sombra. Mas eles tinham essa cosmovisão de que se mantivessem afastados do mundo, eles ficariam puros e santos. Isso perdurou por muitos anos. Olha só, há uma responsabilidade social na perspectiva do mandato cultural, daquilo que Deus falou que nós deveríamos fazer, não apenas nós crentes, mas os homens como um todo. Então, uma responsabilidade social. E nós fazemos isso. A igreja faz obras sociais. Nós só não podemos esquecer algo, que devemos alimentar os famintos, vestir os nus, visitar o prisioneiro. Contudo, as principais necessidades das pessoas ainda são espirituais. Cuidar da parte espiritual também faz parte do mandato cultural. Nós podemos dar roupa, alimento e muitas outras coisas que alegram o nosso coração. Nós fomos chamados também para isso. Mas a maior necessidade que as pessoas têm são necessidades espirituais. Elas precisam saber de onde é que vêm as roupas. Não é do irmão que comprou, não, e da irmã que comprou, não. Vem da provisão de Deus. Essa é a maior necessidade de compreensão. O trabalho social não é substituto adequado para o evangelismo. O trabalho social é maravilhoso e tem que ser feito, mas é preciso chegar com a palavra de Deus. Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu me lembro da cena
do filme do Alto da Compadecida, quando o cangaceiro vai lá na cidade assaltar e vai dar uma olhada na igreja, ver se tinha algo para roubar, e aí o padre chega e ele, disfarçado de mendigo, ele pede, né, uma esmola. Aí o padre diz para ele: olha, eu vou orar pela sua alma. E ele diz: olha, junto com essa reza, dá para vir uma cuia de farinha. O material e o espiritual. O trabalho social não substitui a proclamação do evangelho. Na verdade, os esforços para ajudar as pessoas só serão verdadeiramente eficazes à medida que seus corações e mentes forem mudados pelo evangelho. Percebe a ótica da cosmovisão cristã? Se você não der para a pessoa uma lente com a qual ela lê a realidade de maneira diferente, agora é a realidade que aponta para uma ética diferente, que é a ética das Escrituras, ela não vai compreender. E aí, todos os esforços, eles não serão eficazes. Mudança de cosmovisão. O presbítero Bruno, na aula passada, ele fez um comentário, e aí eu quero pensar com os irmãos aqui. Meus irmãos, e eu sei que talvez vão se lembrar, mas não tem problema. O dilema de Anthony. Anthony namora uma moça. Está noivo da moça. E lá pelas tantas, Anthony chega à conclusão que, olha, eu não quero casar com essa moça. Oh, mas já estava noivo. Não, não quero casar com ela. Então, qual seria a melhor atitude, a mais correta atitude de Anthony? Me ajudem aí. Eu vou ficar esperando. Oi? Já tinha ficado. E ele não quer mais, não gosta dela mais. Chamar a noiva para conversar, com o objetivo de terminar bem. Concordam? Qual seria o mais correto? Não ligar mais no telefone, não sumir, desaparecer? Olha só. O Brian Walsh e eles se depararam com essa situação. Muito do que o Marquinho colocou. Ele diz assim, olha, Anthony sentou e conversou conosco na cafeteria bem iluminada. E eu vou resumir. Ele diz, olha, Anthony veio para o Canadá estudar comércio, com a intenção de voltar para sua casa em Singapura, começar a trabalhar nesse ramo. Ao retornar, deveria se casar com uma garota com a qual ele se relacionava havia alguns anos, né? E diferente da nossa cultura lá em Singapura, você começou a namorar, amigão, vai casar, não tem outro objetivo. Você namora para casar, não namora para conhecer e depois, quem sabe, ficar procurando outra ou outro, né? Não, você namora para casar. Então, apesar de não estarem oficialmente comprometidos, dentro da estrutura cultural deles, supunha-se que se casariam. Então, para a comunidade, já estava claro, eles iam se casar. Mas algo aconteceu no seu segundo ano no Canadá. Então, ele no campus da universidade, um pouco daquilo que os meninos, que eu falo os meninos e isso é uma falha minha, que os nossos jovens na universidade, né, participam daqueles clubes bíblicos, como tem o Núcleo de Vida Cristã na UNB, né? Então ele participou de uma espécie de núcleo de vida cristã lá no Canadá, na universidade, e aí as coisas foram mudando. Ele foi convertido. A visão de mundo mudou, a cosmovisão mudou. E aí o Anthony, já esse tempo todo longe da namorada, não estava gostando mais dela, né? Que ele decide? Eu preciso terminar com ela. Não seria honesto continuar aqui. E eu preciso fazer isso, eu não posso fazer isso por carta. Vou pegar, e aí nas férias ele volta a Singapura, ele vai na casa dos pais da moça, se reúne com a moça e fala, olha, eu não gosto mais dela e eu não vou me casar com ela. E aí ele volta para os Estados Unidos, para o Canadá. Chegando ao Canadá, ele com os amigos falam, olha, era a melhor coisa que você tinha que ter feito, você foi ético, você agiu corretamente. No Canadá. Mas em Singapura, os pais dele dizem para ele, olha, você foi um canalha.
Isso que você fez, nem os animais fazem. Você agiu pior do que um animal. Porque para aquela cultura, o compromisso já estava assumido, não volta atrás. Os pais contrataram o casamento. Ele não podia mais fazer isso. Ele desonra os pais, desonra a moça, desonra os pais da moça. Mas na cultura ocidental, cara, você foi ético. Você agiu corretamente. E aí, qual das duas cosmovisões está correta? O que eu quero com isso é dizer que em cada nação, ou a depender da nação, nós temos maneiras de pensar diferentes. Cosmovisões diferentes. O autor continua dizendo que Anthony ficou deprimido por muito tempo. Por um lado, ele entendia que a perspectiva cristã que ele tinha agora não lhe permitia. Mas quando ele olhava para a perspectiva dos seus pais e da terra, do seu país, para onde ele voltaria, ele não saberia nem como mais chegar. Porque para os pais, o que ele fez desonrou de maneira tal que nem os cães fazem dessa maneira. Percebe a diferença de cosmovisão? Esse é o dilema de Anthony. Cosmovisão, ela está em constante transformação. Lembra do exemplo do bebê? A cosmovisão de um bebê é diferente desse mesmo bebê quando ele tiver com 25 anos. A lente com a qual ele lê o mundo é diferente, as suas perspectivas, os seus pressupostos são diferentes. Eu sei que o que nós estamos falando, se nós pegarmos apenas por um viés, você vai falar, mas isso é tão filosófico. Mas nós comemos e bebemos isso o tempo todo desde que nós nascemos. Essa perspectiva de pensar. Olha só, o James Sire, ele cunhou uma definição para a cosmovisão. Isso na primeira obra que ele escreve sobre isso, chamada Universo ao Lado. Com relação àquela situação do Anthony, né? Para os irmãos que estão em casa, o irmão Antônio Filho está dizendo que nós não precisamos nem ir muito longe, né? Que no Maranhão, parte da perspectiva é exatamente essa, não é isso? Percebe? Dentro de um mesmo país, nós temos cosmovisões diferentes de estado para estado, e os irmãos vão se lembrar muito bem que há muito tempo, eu não sei, talvez em alguns lugares ainda guardam essa tradição, né? Que alguém que, entre aspas, fazia mal a uma moça, às vezes era digno de ser morto. Né? Ou que se casava obrigado. O Antônio Filho ainda está dizendo outras coisinhas que se fazia, né? Com tesoura, não é bem tesoura. Para que nós entendamos que é maneira de ler o mundo. Né? Então, James Sire, quando ele escreve Universo ao Lado, né? Ele está dizendo... Né? É como se fosse na porta ao lado, o seu vizinho. Ele fala de um critério ou de uma definição de cosmovisão que ele chegou e que depois ele muda alguns aspectos quando ele escreve o outro livro, o correlato que se chama Dando Nome ao Elefante, né? Que no presbítero Bruno lembrou bem na aula passada, quando um filho voltando da escola começa a pensar, ouvindo na escola acerca de cosmologia, ele fala, pai, esse planeta, o mundo, quem é que segura o mundo? E o pai diz, olha, é um camelo. Achando que o filho vai se contentar com aquela resposta, e ele queria matar a discussão, é um camelo. E depois o filho vai, legal, tá bom, e depois vai para casa e pensa, pai, quem é que segura o camelo? Que está segurando o mundo. E ele vai aumentando, aí por último ele apela e fala, é um elefante, que é o mais forte, então segura tudo. Mas depois o menino pergunta, quem segura o elefante? Ou seja, tem que haver um sustentador maior, que não precise de ninguém para estar sustentando. Né? É a ideia de cosmovisão. Então James Sire, ele diz assim, olha, primeiro é um comprometimento. É algo que você põe o seu coração. Cosmovisão é algo que o seu coração está. Você nunca vai professar, viver, experimentar algo
em que o seu coração não esteja nisso. Você não vai, por exemplo, fazer um contrato de parceria, de sociedade. Eu não vou dizer o nome do moço aqui, mas ele tem um nome de Fernando, um diminutivo, lá do Rio de Janeiro, que está preso há muito tempo, né? Você não vai fazer uma sociedade com ele, um contrato com ele. Ou seja, você vai se comprometer, e aí a ideia do casamento, né? Quando você entra de mala e cuia, né? Na sua cosmovisão, aquilo é para sempre mesmo, e tem que ser mesmo. Você entra de mala e cuia com tudo que você tem. É um comprometimento. E o James Sally vai dizer que cosmovisão é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração. É uma orientação que é alicerce, é fundamento, é base, é concreto com ferragem grossa. Então é algo da qual, em tese, você não arreda o pé dali. Que pode ser expressa como uma história, como um conjunto de pressuposições que é a mesma coisa. São as tuas bases, é aquilo com a qual você faz todas as coisas, lê todas as coisas. Nesse aspecto, a gente fala, poxa, isso é muito filosófico, mas a gente faz isso na prática. A gente não entra em nada que a gente acha que você quer lamaçal, quer mover disso. Você quer pisar e sentir, né? Um conjunto de pressuposições e hipóteses que elas podem ser totalmente verdadeiras, ou parcialmente, ou particularmente verdadeiras, ou totalmente falsas. Porque é possível que nós tenhamos uma cosmovisão totalmente falsa de alguma coisa, e nós colocamos o nosso coração ali. Claro, tem muita coisa que a gente faz, depois de falar, fiz bobagem, errei, avancei o sinal porque eu achei que dava para passar no amarelo e bati o carro. Sabe esses erros que nós de cálculo? Então, ele diz, olha, que esse comprometimento ele pode ser subconsciente, consciente ou até inconsciente. Inconscientemente nós fazemos as coisas, mas faz parte daquilo que está dentro do nosso coração, né? Tudo isso é cosmovisão, tudo isso é a maneira de ler a realidade. Ele diz, olha, sobre a constituição básica da realidade. Então é esse comprometimento, esse engajamento sobre a leitura geral de toda a realidade e que fornece um alicerce sobre o qual nós vivemos, movemos e possuímos o nosso ser. Lembra do apóstolo Paulo, lá em Atos 17, lá no Areópago, discutindo com os filósofos estoicos e epicureus, e que eles adoravam alguns deuses, né? Nós vamos chegar um pouco mais à frente. Mas a ideia de cosmovisão é isso. É esse comprometimento maior de tudo que você pensa, de tudo que você acredita, para tudo que você faz. Isso é cosmovisão. E aí, quando nós vamos afunilar para falar em cosmovisão bíblica ou cosmovisão cristã, é nós pegarmos todo esse arcabouço e trazermos para as Escrituras e falar, a minha ética de viver agora vai ser esta. Ou seja, a minha lente agora eu não faço mais nada sem primeiro pegar os óculos e ler a realidade com a base das Escrituras. Primeiro, cosmovisões elas são dinâmicas, elas mudam. A imutabilidade é um atributo humano, a gente muda de ideia, muda naquilo que já vai fazer. Vai fazer uma comida, troca o tempero. E, na maioria das vezes, sai melhor. Pessoas mudam o tempo todo. Não só mudam os costumes, mas a sua perspectiva da vida, suas crenças, suas certezas. Um ateu pode achar que nunca mudará de opinião. Mas os cristãos veem conversões o tempo todo. As cosmovisões não são estáticas. Percebe como nós mudamos a maneira de pensar? Com muita frequência. Isso não é ruim. E aí eu queria pegar um exemplo de mudança de cosmovisão. A gente lembra do apóstolo Paulo assistindo ao apedrejamento de Estevão, aquele homem que saía para procurar os cristãos. Ele dizia que cheirando a morte, se julgando ele um profundo conhecedor da lei, profundo conhecedor das Escrituras, um perseguidor da igreja, porque entendia que a igreja estava desonrando Deus. Ele tinha uma cosmovisão antes e outra cosmovisão depois. Um detalhe.
Se vocês têm filhos adolescentes, eles estão vendo mais ou menos a mesma coisa lá em cima. Então o apóstolo Paulo era um homem antes, um homem depois daquele encontro com Jesus na estrada de Damasco, ali em Atos 9. Olha só, aqui o apóstolo Paulo está em Atenas, no meio dos filósofos. Aquilo que Atos 17 nos relata. Abra sua Bíblia lá em Atos 17. A partir do versículo 16. Atos capítulo 17, versículo 16. Eu vou ler para que os irmãos de casa acompanhem. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, lembra que depois de ter passado em Tessalônica, né, ter fugido de perseguidores, ele vai para Atenas. Enquanto os esperava em Atenas, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava nas sinagogas entre os judeus e os gentios piedosos, também nas praças todos os dias entre os que encontravam ali. E alguns filósofos, verso 18, e alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazem aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Paulo entende que eles têm uma cosmovisão, que eles são religiosos. Ele diz: olha, porque passando, observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Eles adoravam deuses, mas fizeram um altar ao Deus desconhecido. Ele diz: olha, pois é este que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele o Senhor do céu, da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de vós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm, porque dele também somos geração. O apóstolo Paulo, ele estava discutindo com estoicos e epicureus. Estava discutindo com filósofos. Estava dizendo: olha, a cosmovisão de vocês é essa, não é? E quando nós lemos aqui, e o texto que Itamar nos trouxe acerca da carta de Corinto, né? Acerca da loucura da pregação, da loucura do evangelho, que para eles não ter o bom da vida era ter sabedoria. Você não precisa de outra coisa. Sabedoria resolve todas as questões. Então, se você tiver essa sabedoria, você não precisa de mais nada. Não é? Então, o apóstolo Paulo, aos Coríntios, ele vai dizer: olha, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação, contrapondo a ideia de sabedoria, para dizer, olha, que para eles era loucura. Para os gregos era loucura, não é possível. São loucos esses camaradas que dizem que a eternidade, a salvação, ela vem
quando se torna, ela vem por meio de Cristo. Então a ideia dos epicureus, por exemplo, a ideia dos epicureus, por exemplo, é que o sumo bem da vida, a melhor coisa do mundo, não tem outra, é o prazer, é buscar o prazer. Tudo que você fizer deve ser para você obter prazer. Nós podemos pensar, essa perspectiva de Epicuro, ainda hoje, ela se faz presente no mundo? Não está dizendo que o prazer em si é pecado, porque é algo criado por Deus. Perfeito? Mas daí ele ser o maior bem na vida, a única coisa que interessa, e os epicureus diziam que por ele se atingiria o estado de tranquilidade da alma e a de libertação do medo, do sofrimento, por meio do conhecimento, do funcionamento do mundo. Então, a combinação desses dois estados constituiria a felicidade na sua forma mais elevada. Então, Epicuro acreditava que se nós tivéssemos conhecimento e empregássemos isso em busca do prazer, nós não precisaríamos de mais nada. E é com esses homens que o apóstolo Paulo está conversando ali no Areópago. Os estoicos, com quem Paulo também estava falando, né, eles prezavam pela fidelidade ao conhecimento, né? Aquilo que pode ser controlado somente pela própria pessoa, ou seja, era um aspecto bastante materialista. Tem valor aquilo que você consegue pegar, apalpar, né, e manusear. Prezava pela finalidade ao conhecimento e ao foco em tudo aquilo que pode ser controlado somente pela própria pessoa. Despreza todos os tipos de sentimentos, desejos e paixões. Os estoicos, olha, emoção não é uma coisa boa. Ficar emocionado é demonstração de fraqueza. Você precisa de conhecimento, você precisa dominar as coisas, né? Eram com esses homens que o apóstolo Paulo estava discutindo ali e falando, olha, vocês conhecem o Deus que vocês chamam de desconhecido. E aí, quando ele diz, olha, nele, o Deus que fez o mundo, ele é o Deus que fez o mundo, tudo que nele existe. Esse Deus não é servido por mãos humanas, não é feito por mãos humanas. Nele que vocês vivem, vocês se movem. Vocês não sabem disso? É o que Paulo mais ou menos está querendo dizer. Mudança de cosmovisão, ela é constante. Quando nós terminarmos essa temática e depois nós estamos vendo essa parte mais principiológica, né? Nós estamos vendo mais essa parte mais conceitual, porque depois nós vamos mais à frente ver como é que nós aplicamos, como é que nós conjugamos cosmovisão cristã e trabalho. Como é que nós conjugamos cosmovisão cristã e sexualidade, cosmovisão cristã e arte. Nós vamos pensar essas outras temáticas, como nós vamos olhar para a perspectiva que divide algumas coisas, que é profano, que é sagrado. Eu preciso ir para o deserto, ficar no mosteiro, lá na clausura. Ou eu tenho que fugir do mundo, porque um é pecador e o outro é santo. A ideia dessa dualidade de cosmovisão. O reverendo Weber diz assim, olha, também os cristãos estão em constante formação da sua cosmovisão. Afinal, não há mudança de cosmovisão apenas quando alguém vem do ateísmo para o cristianismo. A ideia de que quando alguém é convertido, ele mudou a cosmovisão, que é verdade, mas as mudanças não acontecem apenas nesse aspecto. Primeiro, a cosmovisão ela é fluida. A mudança de cosmovisão pode acontecer mediante a experiência de crise ou em algum insight ou realização. Nós mudamos, às vezes, a maneira de pensar, às vezes não é um momento de crise. Nós refletimos, nós voltamos, pensamos as bases. Mudança de cosmovisão deve ser vista como ocorrendo continuamente. A gente está o tempo todo
trocando os nossos pressupostos, trocando a maneira de pensar o mundo, trocando a maneira de pensar as Escrituras, trocando a maneira de pensar tudo aquilo que nos rodeia. Essa, entre aspas, conversão, ela pode ser gradativa e imperceptível, que só nos damos conta após o progresso ter fechado o ciclo. Percebe que hoje a gente pensa totalmente diferente do que há 10 anos? Em muitos aspectos. Tem coisas que nós fizemos quando tínhamos 15, 16, 17 anos, que hoje nós olhamos e falamos, jamais vou fazer isso de novo. Mudança de visão de mundo. E agora a gente pensa, como é que nós lemos o mundo agora com as Escrituras? Os cristãos têm lentes diferentes. Enxergam as iniquidades que só o Espírito consegue dar olhos para ver. Já perceberam ou já comentaram que às vezes alguém ouviu a palavra de Deus, foi pregado, a mãe ora, o pai ora, conviveu, às vezes até veio na igreja, num evento ou outro, mas parece que o coração está tão duro, tão duro, tão duro, que bate e volta, bate e volta. Eu me lembro de a mãe de Agostinho orando por 10 anos para que ele fosse convertido. Então, na verdade, assim, quem dá olhos para ver, a gente sabe, é o Espírito. Então, assim, nós podemos pensar em cosmovisão como os óculos que dá lente. E aqueles que usam óculos ou usam lente, ou antes de terem feito a cirurgia oftalmológica, né? Percebi a diferença muito grande quando estavam sem as lentes. A realidade fica distorcida. E aquela realidade passa a ser tudo aquilo que você acredita. Então você anda por ela, você se move por ela, você a defende até as últimas consequências. Aí você recebe outra lente e você coloca e a realidade fica com colorido diferente. Isso é questão de cosmovisão. Isso é cosmovisão. A gente bate nesse tema porque depois a gente vai tratar de outros aspectos que vai precisar disso daqui. É como as crianças que estão aprendendo as primeiras continhas, né? Estão aprendendo a somar, a multiplicar. Aí depois as contas vão ficando mais complicadas. Ela começa a aprender teoria de conjuntos. Ela começa a aprender fórmula de Bhaskara. Ela começa a aprender exponencial. Ela começa a aprender geometria, trigonometria. E isso vai crescendo, vai crescendo. Depois, quando ela pensa que não, ela está lá aprendendo a fazer cálculo de área por integral. É mais ou menos da mesma maneira. Você vai aumentando. Acho que eu pulei um slide aqui. Está em cor azul aqui, irmãos. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ver. Acho que eu é que estou andando muito rápido. A igreja é aqui mesmo. A igreja de Cristo. A igreja de Cristo está inserida numa sociedade que enxerga o mundo sem parâmetros bíblicos. Verdade ou não? Poderíamos dizer que o mundo enxerga com os mesmos parâmetros que os cristãos? Não. Cosmovisões diferentes. E por isso a gente vê as distorções, né? Se a cosmovisão é a maneira de enxergar e a maneira de enxergar o mundo é importante para conscientizar o povo dos valores. Aliás, a cosmovisão e a maneira de enxergar o mundo é importante para conscientizar o povo dos valores e ideias que norteiam. E aí a gente pensa na função dos profetas de Israel. Eles deveriam apontar os pecados do povo, os pecados que o próprio povo não conseguia enxergar, mesmo que eles fizessem parte do povo de Israel. Eles não conseguiam enxergar. Jesus fazia a mesma coisa com os escribas e fariseus. Eles viam, na visão deles, aos seus próprios olhos, eles eram retos, santos,
justos, e todas as pessoas deveriam seguir aquilo que eles faziam e falavam. E aí chega Jesus e diz para eles, e demonstra que eles estavam equivocados, que nem eles conseguiam viver do jeito que eles queriam, né? E mostra todo o engano e todo o erro deles. Mas eles não deixavam de ser religiosos. Eles tinham uma visão também diferente. A cosmovisão ela é progressiva. Olha só, nós dissemos que ela está radicada no coração, que é a sede da personalidade. Lembra quando nós mencionamos que quando iam para o mosteiro, lá para o deserto, construir os mosteiros longe da sociedade, era para tentar manter o coração puro, só que não sabiam que a sombra ia junto, que o pecado ia dentro do coração, porque ele está enraizado, radicado dentro do coração. Se a cosmovisão está radicada no coração, ela é literalmente radical, porque está na raiz e mais difícil de acontecer. Ou seja, a mudança de coração, de cosmovisão, ela está lá dentro, no coração. Por isso não é tão fácil você mudar os teus pressupostos. A conversão a Jesus não apaga de imediato os anos de criação de acordo com outra visão religiosa. Verdade ou mentira? Meus irmãos, que luta depois da conversão? Aqueles que fumavam, que luta quando tomam um cafezinho? Aqueles que bebiam, que luta no churrasco? Meus irmãos, aqueles que tinham uma vida devassa, como Agostinho, que luta? Interessante o texto dele, que ele orava ao Senhor por castidade, mas dizia, mas não hoje. A conversão, ela acontece, a cosmovisão vai mudando aos poucos, leva tempo. Não muda de um dia para o outro, essa outra visão religiosa. A cosmovisão muda constantemente, paulatinamente, lentamente, sutilmente. Isso é preciso até para que nós entendamos na hora de evangelizar. Uma mudança de cosmovisão não acontece somente quando o Espírito Santo regenera alguém. Verdade, não é isso? Você muda, não precisa nem ser crente. Muda a cosmovisão. Né? Isso é uma verdade. Por isso não dá para falar, olha, eu tenho cosmovisão, eu sou crente, você não tem. Impossível. Pode acontecer com uma mera descoberta intelectual, uma experiência marcante, ou numa crise emocional. Mesmo quando é súbita, muitas vezes é acompanhada de um período de dúvidas e incerteza. Vocês estão com dúvidas sobre cosmovisão, eu tenho certeza. Porque nós vamos mudando isso aos poucos. Eu me lembro que numa aula, a gente falando de cosmovisão, uma irmã falou, olha, não é possível que vocês estão também confortáveis com essa ideia de cosmovisão. O que isso tem a ver com a Bíblia? E eu sei que ela foi piedosa nas suas colocações. Né? E o que eu acho muito interessante, parece novo, eu tenho falado isso aqui. Meus irmãos, isso é novo aqui no Brasil. É muito nova essa maneira de pensar aqui no Brasil. Nos currículos acadêmicos dos seminários presbiterianos. Chegou em 2010, perto de 2010. Essa maneira de pensar, ou de unir cosmovisão com a perspectiva cristã. O que essas coisas têm a ver? O que como igreja nós devemos pensar? O que isso tem a ver com o Evangelho de Cristo que salva? Tem tudo a ver, porque, na verdade, isso brota das Escrituras. Alguém só leu diferente para ver como ela nasce das Escrituras. É impossível que não consigamos enxergar o desenvolvimento em outras pessoas. É possível que não consigamos enxergar o desenvolvimento em outras pessoas, inclusive de nós mesmos. Você não amanhece no outro dia e fala, hoje a minha cosmovisão mudou. Ou amanhã, olha, minha cosmovisão mudou. Isso leva tempo.
Inclusive nós mesmos, porque o processo é lento. O processo é lento. Entender que algumas coisas que nós julgávamos que era profano fazer, e aí eu vou dar o exemplo do Itamar. Ah, Itamar, não vai escapar, porque eu não esqueço naquela aula de escola dominical, e que o Itamar ouviu na igreja, seu pastor, que se ele estivesse tomando Coca-Cola na boca da garrafa, se Cristo voltasse naquele momento, ele ficava. Percebe? Porque tomar Coca-Cola na boca da garrafa era profano. Perdão, Itamar. Cosmovisão. Visão de mundo. O que isso tem a ver com as Escrituras? Se nossa cosmovisão é revelada pela nossa conduta, então só conseguimos enxergar a mudança de cosmovisão com comportamentos, com atitudes, com os frutos. O nosso comportamento mostra a cosmovisão que nós temos. As nossas atitudes. Os frutos mostram como estão o interior da árvore, as raízes da árvore. Um autor, ele mencionava a ideia de que, por exemplo, uma árvore que plantada, mas só dava fruto estragado. Então, ele resolveu cortar todos os frutos estragados e grampear uma maçã novinha, bonita. Não resolve, porque vem da raiz. Está dentro, está radicado. Se nós mudarmos a perspectiva com relação ao homem, o comportamento mostra a sua cosmovisão, mostra o que está radicado no coração, mostra o que está lá dentro. Ninguém age instintivamente segundo uma cosmovisão que não está lá. Outro dia alguém disse, e eu achei muito legal, que nós conseguimos nos preparar para as nossas ações. Você vai a algum lugar, você se prepara. Você vai de carro, você tem que saber se tem combustível. Então você se prepara, mas ninguém se prepara para as reações. Porque você não espera, né? Então, nas reações, nós vemos a verdadeira cosmovisão. E por que mesmo quando o crente, de vez em quando, a gente dá umas espetadas? Eu falo isso. Em casa, de vez em quando, eu tenho reações com os meus filhos, eu discordo, e às vezes você levanta um pouquinho a voz para usar o seu argumento. Porque essa cosmovisão está sendo mudada, sutilmente, pela palavra de Deus, pelas Escrituras. E aí, só para a gente ter uma ideia, muito rapidamente, é apenas um breve histórico acerca desse termo. O Bruno, na aula passada, ele trouxe como isso nasceu. Então, olha só, não é nada muito novo, não. Immanuel Kant, já no século XVIII, iníciozinho do século... Aliás, ele morre no início do século XIX, mas no século XVIII ele cunhou esse termo, né? De falar que é a percepção do mundo. Usar esse palavrão aqui, Weltanschauung, para dizer que é a percepção do mundo. E, por enquanto, naquela época, estava só dentro da filosofia. Ele cunha o termo para falar de percepção do mundo, ou como você percebe o mundo, mas muito rapidamente, caiu no meio das mentes pensantes cristãs. E aí, tem outros autores, né? Mas James Orr traz essa perspectiva de uma cosmovisão cristã. O estadista Abraham Kuyper, que viveu entre 1837 a 1920, ele abraça essa perspectiva. Ele faz essa releitura. Ele começa a discutir. E numa Holanda em que a igreja era estatal, o pastor não precisava ser convertido para ser o pastor da igreja. O Estado contratava alguém que sabia grego, sabia hebraico, conseguia ler as línguas originais, e aí ele pregava para as pessoas na igreja. A igreja era do Estado, ele recebia um salário do Estado para isso. Hoje nós não conseguimos entender isso, né? Não dá para pensar, por exemplo, que a primeira igreja contrate um pastor, né? Ele lê muito bem grego, lê muito bem hebraico, só conhece as escrituras aqui, e o conhecer aqui é no sentido de um conhecer racional, e ele vem a pregar, mas ele não precisa ser crente. Inconcebível uma ideia dessa, né? E Abraham Kuyper, nesse contexto,
ele consegue fazer essa leitura e ele vai pegar esse termo chamado de cosmovisão cristã. Ele vai escrever uma obra chamada Calvinismo, tirando de várias palestras que ele deu em Princeton, né? Em que ele começa a olhar o mundo e falar, peraí, mas a arte é pecado? A arte em si é pecado? Não. E ele vai transportar esse conceito, essa nova cosmovisão, acerca de toda a questão da criação. Ele vai colocar a criação num outro aspecto. E ele vai mexer em toda essa questão. E outros pensadores vão fazer a mesma coisa. David vai reforçar essa perspectiva, e nós vamos ter homens de Deus que conhecem as Escrituras, que fazem agora uma leitura diferente do mundo, de como o mundo deve ser lido, para dizer, olha, você, crente, tem que ler o mundo com as Escrituras. Sabe, pegar o Sermão do Monte, tudo aquilo que Jesus está dizendo que você deveria ser, essa perspectiva ética do Sermão do Monte, você tem que olhar o mundo dessa perspectiva. Pegar as cartas paulinas e falar, olha, você tem que olhar o mundo com essa perspectiva, com essas novas lentes. E aí, um mais recente foi Francis Schaeffer. Meus irmãos, quando eu li Francis Schaeffer a primeira vez, parecia tudo muito confuso. A gente vai lendo isso, você vai porque a mente da gente não está, talvez, acostumada a mastigar com essa perspectiva até filosófica. E aí vale um reparo, eu imagino que Francis Schaeffer é alguém de um coração muito inquieto, ele é americano, e aí ele funda lá na Suíça o L'Abri, que é a tradução de abrigo, em que ele recebia pessoas das mais vastas religiões. E fumando o seu cachimbo, no seu bermudão, nesse sítio, lá no L'Abri, caminhando com as pessoas que ficavam lá vários dias, vamos discutir acerca das questões da vida. Quais são as suas perspectivas? O que você pensa sobre vida após a morte? Como é que você lê o mundo? Quais são as suas inquietações? As coisas que muitas vezes nós vivemos. Às vezes, quando nós estamos em casa sozinhos, às vezes, né? É possível que nós possamos nos encher de diversão e aí a gente não consegue pensar nisso, mas num momento ou outro a gente pensa nas questões últimas da vida. Como é que eu crio os meus filhos? O que eu faço agora com os meus pais? Por exemplo, aí vamos falar de cosmovisões. Há pessoas que têm cosmovisão de que é idoso deve ficar num asilo, porque ele não consegue gerir os seus bens mais, ainda que ele consiga. Tem um filme muito legal que vale a pena assistir, é meio comédia, né? É tipo, acho que, se eu não me engano, o título é Eu Me Preocupo. Né? De alguém que tem uma empresa, umas moças que têm uma empresa, e qual é a empresa? Arrumar asilo para os velhinhos. E essa empresa passa a administrar todos os bens dos velhinhos. O patrimônio, independentemente do valor qual seja, ela começa a cuidar. O filme começa bem, lembra de criação? Começa bem. Aí vem a queda, interna a senhorinha. E o filho começa, quando descobre, né, começa aquela luta dele tentar retomar, saber onde a mãe está internada, porque nem ele sabia mais. E demonstrar que a mãe estava lúcida, e ela realmente estava lúcida. Então, o filme, a luta é por a cosmovisão ou a ideia. Os velhinhos não podem mais gerir a sua vida, então vamos colocar num asilo. E a gente fica cuidando da aposentadoria deles. Isso é loucura. É uma cosmovisão. Né? Então, são as coisas que movimentam. E mais cedo ou mais tarde pensa-se nisso. Ter a oportunidade de sentar no asilo desse, sentar no banquinho lá, para conversar com o senhorzinho, com a senhorinha que está lúcida, e tentar conversar. Vamos pensar aqui sobre as coisas que realmente importam nessa vida. Certamente vão te dar uma lição de vida. Cosmovisão. E o Schaeffer, com essa preocupação, essas pessoas iam para o L'Abri, e a gente tem alguns autores muito bons que a gente tem hoje, como a Nancy Pierce, o Charles Colson e muitos outros, que foram para lá com dúvidas terríveis. A Nancy disse que foi para lá na adolescência e naquele período de faculdade totalmente ateia. A perspectiva filosófica que ela tinha, totalmente ateia. E o Francis Schaeffer usava de algo que ele chamou de tirar o telhado.
Ele vê o que você tem, da sua cosmovisão, e vai colocando ali as inconsistências na sua cosmovisão. E vai quebrando os seus argumentos com as suas próprias inconsistências. E aí vai apresentando o evangelho com uma linguagem diferente. A ideia dele é que é preciso você apresentar o evangelho de uma maneira diferente. Você não vai corromper a proclamação do evangelho. Mas, a depender da perspectiva de quem está ouvindo, você vai usar de argumentos diferentes, como ele fazia lá no Labri. A mulher dele, Edith Schaeffer, escreveu várias obras, vale a pena depois dar uma pesquisada e ler. Mas ele dizia, olha, o homem moderno afastou-se da revelação bíblica e autonomamente buscou criar um sistema de conhecimento, sentido e valores que dariam uma interpretação coerente à sua vida. Seu fracasso o levou para o desespero. O que ele está querendo dizer é que quando você é o seu próprio guia, a sua própria lei, o autônomos, a lei para si, e afastando-se da revelação bíblica, você vai se perder. É isso que ele está dizendo de modo geral. Então, quando o homem cria a sua própria maneira de viver, e aí ele escreve uma trilogia de livros bastante interessante, que vale a pena ler. Quando você for viajar para a praia, senta debaixo da barraca lá, pega o livro e começa a ler, fazendo anotações. O Deus que intervém, o Deus que se revela e a morte da razão. 3 livrinhos, já mais no final da sua vida. Ele morreu agora em 84, né? Está fresquinho ainda. Mas alguém pensando questão de cosmovisão. Por isso que esse tema é um tema novo que chegou. Mas já era antigo. Mas aqui no Ocidente, ou pelo menos para nós, é uma perspectiva nova. E aí, ele diz assim: cada geração cristã defronta com esse problema de aprender a falar com o seu tempo. As gerações mudam e o tempo muda, e é preciso que a linguagem também possa mudar. Para que consigamos comunicar a fé cristã de modo eficiente, portanto, temos de conhecer e entender as formas de pensamento de nossa geração. Diferirão elas ligeiramente de lugar para lugar, e em maior e menor grau, de nação a nação, aquilo que Antônio Filho falou, dentro de um mesmo país também. Contudo, as características são as mesmas, onde quer que nos achemos. Cosmovisão. E aí, se você puder, acompanhe no seu texto, ou pode ler por aqui, ele está completinho, né? Aquilo que Pedro fala lá no capítulo 3 da primeira carta, em que ele diz, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, aí, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É aquilo que Francis Schaeffer fazia lá no Labri, né? Ele dava a razão da esperança que havia nele, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Essa é a ideia de cosmovisão. Ter internalizado no coração aquilo que dá a razão da esperança que há em você. Por que você vem para o culto? Por que você vem para a escola dominical? Por que você lê a Bíblia? Por que você ora? Você está dando a razão. Ou você está mostrando a sua visão de mundo ou a sua cosmovisão. E aí, a sugestão de leitura. Ficou apagadinho ali, né? São livros relativamente finos, mas que são um tesouro para ajudar a nos entender cosmovisão cristã. Um tempinho para a gente tirar algumas dúvidas. O relógio ali está adiantado. Ou vai clareando à medida que o tempo for passando? Obrigado, meus irmãos. Eu sei que o tema é denso,
Foi denso quando tive contato pela primeira vez. Mas vai acomodando no coração. Porque vocês vão precisar depois, lá na frente, conversar isso com outras pessoas. Amém? Então vamos orar. Amado Deus, nós te damos graças, Senhor. Porque o Senhor tem aberto os nossos olhos, os nossos ouvidos e colocado nos nossos corações o desejo de te servir com humildade. Tem nos feito mais servos a cada dia. E, ó Senhor, mesmo diante de conteúdo denso, Senhor, nós sabemos que nós precisamos internalizar a palavra do Senhor nos nossos corações, para poder proclamar o Teu Evangelho a esta geração. Faça com que, ó Deus, nós sejamos sempre ávidos para buscar na Tua palavra soluções para as nossas vidas. Abençoe a Tua igreja, Senhor. Abençoe o Teu povo. Que nós possamos, ó Deus, sempre achar graça aos Teus olhos, para que nós possamos proclamar a Tua palavra de maneira fiel, proclamar a Tua palavra, ó Senhor, sem corrompê-la. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém.